Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Drica, onde ela explica pra gente o que seriam os 12 estágios da evolução humana. Você vai amar. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e vem aqui para conferir a segunda. Bom proveito! E aí eu perguntei, ok, agora que eu sou essa nova singularidade, agora que eu tenho um novo espaço-tempo, agora que eu escolhi ser a cor amarela, o que eu preciso fazer da minha vida para não ficar com as minhas mandalas apagadas de novo, né? O que eu faço para ter, né, equilíbrio? E aí chegou a informação para mim dos 12 estágios da evolução. Os 12 estágios da evolução do ser humano. Além desses 12 estágios, existe um estágio a mais, que é o da transcendência. Foi explicado para mim esses 12 estágios, passo a passo. Eu, como astróloga, eu consegui fazer uma associação assim fenomenal com a astrologia. Nós temos os 12 signos. Cada signo ele corresponde a uma forma de lidarmos com a vida, a um tipo de comportamento determinado. Esses 12 estágios da evolução também eles podem fazer uma equiparação tanto com os 12 signos do zodíaco, quanto com os 12 arquétipos de Jung. Então existe ali um sincronismo entre tudo isso. Todas essas explicações elas foram fazendo sentido para mim porque tinham coerência, faziam sentido. Então, para mim isso tinha lógica. Né? Como eu sou uma pessoa racional e lógica, para mim as coisas têm que fazer sentido. E esses 12 estágios da evolução, ou seja, nós precisamos passar por esses 12 estágios. Esses 12 estágios é quando nós conseguimos nos alinharmos a ele, a gente sai do que é chamado a roda de samsara. A gente escapa dessa roda de samsara. A gente sai desse ciclo de karma, como ele é conhecido, né? Porque a nossa realidade, ela é uma espiral. A nossa realidade, ela é uma espiral. Isso eu vi, isso me foi mostrado quando eu vi esses 12 estágios, que eles também são uma espiral, tá? E é o nosso dever de transcendência passar por esses 12 estágios para chegar à transcendência. Então são 12 estágios. Aí você pode perguntar, tá, mas o que é cada um desses estágios? Primeiro estágio é o estágio do eu, do ego. É quando nós saímos dele e é quando a gente consegue enxergar além do nosso próprio umbigo. Quando a gente sai desse egoísmo e a gente escapa, né, desse olhar para nós mesmos, a gente transcende o primeiro estágio. O segundo estágio é o estado da matéria. Eu sou apegado a coisas materiais. A vida só faz sentido para mim se eu tenho algo, ou se eu me apego, ou seja, a pessoas, ou seja, a coisas. Esse é o segundo estado, assim, resumindo bastante, tá? Que é cada estágio. Porque as informações foram muito além do que isso. O terceiro estágio, ele tem a ver com as nossas relações. A forma como a gente se relaciona com aquelas pessoas que são mais próximas a nós. Os irmãos, os parentes, os amigos. Então, conforme eu me relaciono com essas pessoas, conforme eu faço trocas com elas, de uma forma harmônica, eu passei o terceiro estágio. Aí eu vou para o quarto estágio. O quarto estágio são os meus pais, a minha origem, de onde eu vim. E é fundamental esse quarto estágio, eu vi ele como algo assim, muito importante. Ele apareceu assim de uma forma evidente. Então, quanto mais nós estivermos aqui dentro da nossa condição humana, quanto mais nós estivermos bem em relação às nossas origens, tanto de pai e mãe, quanto origens assim, de onde eu vim,
quem me fez, quem me criou, por que eu estou aqui. É um estágio fundamental esse, que traz a maturidade do ser humano quando a gente passa por ele. Aí a gente vai para o quinto estágio. O quinto estágio, ele tem a ver com a forma como eu me mostro para o mundo. O quinto estágio é como eu me mostro. Será que eu me mostro para que eu apareça, eu indivíduo, ou eu me mostro para as pessoas para tentar fazer com que o melhor das pessoas desabroche? Então fica aí esse intermédio. Muitas pessoas param nesse, quando apenas se mostram por si mesmo. E quando transcende é quando eu me mostro para que o outro se mostre, para que o outro mostre o melhor dele. Aí vamos para o sexto. O sexto estágio, ele vem revelar que quando nós passamos pela vida cotidiana, o nosso dia a dia, como é que nós lidamos com o nosso dia a dia? De que forma que eu lido com as minhas coisas diárias? A rotina da vida, que muitas vezes a gente entende como algo ruim. Ai, é ruim, a gente está sempre na rotina. O que eu percebi aqui foi que não, que a rotina ela é fundamental, que a rotina ela é necessária para nos colocar dentro de uma ordem. A nossa vida, para que ela tenha ordem, tanto mental quanto emocional, nós precisamos de uma rotina. A gente precisa de uma programação que nos dê uma certa segurança, uma certa estabilidade. Sétimo agora. No sétimo estágio da evolução, são os nossos relacionamentos amorosos, os nossos relacionamentos afetivos. Como que nós nos entregamos ao amor. Se é um amor que faz conexões, se é um amor que faz ligações e que nos melhora como pessoa, ou é relacionamentos onde existe apenas paixão e desejo. Não que paixão e desejo não sejam coisas boas. Eu vi assim como uma parte, né? O que nos traz benefício é relacionamentos amorosos, quando o amor é o que se destaca. Quando existe amor no compromisso com o outro, quando existe amor no bem-estar do outro, esse olhar para o outro, olhar para o parceiro é algo muito bonito e muito importante que eu vi nesse sétimo estágio. O oitavo estágio é o estágio das nossas perdas, como nós lidamos com elas, como que a gente lida com a morte, como que a gente lida com as coisas que nós perdemos. As perdas, elas fazem com que a gente melhore ou elas fazem com que a gente piore? Elas fazem com que a gente se afunde ou elas fazem com que a gente consiga enxergar além? Então, nesse oitavo estágio, é fundamental que a gente consiga ter esse olhar de o que eu vou tirar proveito daí? Como eu vou conseguir tirar o melhor dessas situações de perdas? Aí é o oitavo estágio. O nono estágio do ser humano é a busca do conhecimento, é a busca da sabedoria, a busca das informações, e para que a gente eleve a nossa consciência, para que a gente possa, ao mesmo tempo que aprender, também ensinar. Então esse número 9, né, o nono estágio, é a busca do ensinar, de estar disposto a, com o nosso conhecimento, com a busca do nosso conhecimento, passar isso adiante. Aí a gente vai para o 10º estágio. No 10º estágio é o momento onde você conquista e você alcança realizações na sua vida. Essas realizações que a gente alcança na vida, a gente as alcança de que forma? Subindo pela cabeça dos outros? Ou a gente consegue alcançar esse degrau com o nosso próprio esforço, com a nossa própria garra, com nossos esforços verdadeiros? Então aqui foi mostrado para mim, inclusive, a subida de uma montanha. Você sobe essa montanha com o seu próprio corpo, com a sua própria força, com a sua própria vontade. Ou você vai subir a montanha nas costas de alguém. Então, esse é o 10º.
11º estágio. Esse é muito bonito, esse 11º estágio, porque ele mostra a nossa capacidade de interagir com a diversidade. No 11º estágio é um momento onde a gente consegue olhar para todos como iguais. Quando nós conseguimos olhar para as pessoas independentes de crença, independentes de cor, de raça, de qualquer tipo de diferença. Quando a gente consegue olhar para todos como iguais, mas não apenas como iguais. E é aí que a gente vai para o 12. No 12 eu olho para todas as pessoas como partes de mim. Até me arrepia falar porque é muito bonito, eu me lembro desse momento que foi lindo. Aqui no 12º estágio é quando eu sinto, na verdade, que todos os outros sou eu. Eu com os outros, nós somos um só. Isso é no 12º. E aí vem uma coisa mais interessante ainda, porque vem o 13º. E o 13º é o da transcendência, né? É o da transcendência, o 13º. E o 13º é o estágio onde você dá um salto para cima da espiral. É onde você sai da roda de samsara. Você só alcança esse 13º quando você se harmonizou com todos esses 12. Aí é como se quando você chegasse ali finalizou o 12, já se abre esse portal. Abre-se um portal para você transcender, ou seja, para você subir na espiral. E aí é o momento onde você sai dessa roda de samsara, ou seja, você não vai ficar voltando para viver as mesmas histórias, as mesmas coisas, porque você desapegou, você soltou de tudo e você transcende. E essa transcendência me leva para onde? São perguntas que não acabam. Essa transcendência me leva para um estágio melhor de mim mesma, dentro desse eixo X e Y. Me leva para um outro estágio, para uma outra frequência melhor, que conforme a minha vibração. Se eu transcendi é porque a minha frequência está muito boa, né? Se eu transcendi é porque a minha frequência se elevou bastante. E aí o salto quântico aqui vai ser maior. Aí o salto quântico, se eu estou aqui, eu posso pular umas 3 vezes para cá, umas 3 mandalas dessa, entendeu? E aí a minha evolução, para onde eu vou, a minha nova singularidade vai ser muito melhorada e vai ter uma energia assim muito mais afinada. E agora vem uma próxima explicação. E nessa próxima explicação eu vou mostrar para vocês um pouco mais das realidades paralelas e das realidades alternadas. Não deixem de assistir a terceira parte da entrevista da Drica, onde ela continua a nos detalhar as muitas respostas que recebeu para suas muitas perguntas, incluindo uma pergunta que interessa pouca gente, do tipo, por que estamos aqui? Você vai amar. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho, porque assim você sempre sabe quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?